visão que Daniel teve. Uma básica preparação para aquilo que viria no capítulo 11 e capítulo 12. Finalzinho da história, finalzinho da vida de Daniel, finalzinho do livro também. Nós estamos chegando à parte, as partes finais, onde nós vamos ver algumas profecias finais também, não relacionadas somente ao povo daquela época, mas também aos nossos dias. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, por enquanto. Depois nós leremos o resto. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de face. O seu corpo era como o berilo e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiam e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te rogar por essa noite, queremos te rogar, Senhor, pela tua palavra, queremos, Senhor, ouvir a tua voz, queremos, Senhor, entender a tua mensagem para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser transformados por ti, nós queremos, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo durante essa mensagem, nós queremos, Senhor, ser transformados pela tua palavra. E por isso nós te rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações, use o teu servo para honrar e glória do teu santo nome. Nós necessitamos, Senhor, do teu Santo Espírito para entender a tua palavra. Nós necessitamos, Senhor, do teu Santo Espírito para aplicar essas verdades no nosso coração. Nós te rogamos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos semana passada o que aconteceu no primeiro ano do rei Ciro. Serão muitas coisas, a principal delas foi o retorno de algumas pessoas para Jerusalém. Não foram todos, é verdade, foram poucos que voltaram. Como sempre, são poucos aqueles que se interessam realmente pelo reino de Deus. Realmente, são poucos aqueles que estavam dispostos a trabalhar para a reconstrução do templo. E foi exatamente isso que aconteceu naquele primeiro ano. Algumas tribos, algumas pessoas, alguns líderes voltaram, o resto preferiu ficar na Babilônia, porque já estavam acomodados lá, já gostavam da Babilônia, já se adaptaram à Babilônia e queriam aproveitar a vida lá na Babilônia. Enquanto que outros estavam dispostos realmente a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Passa-se alguns anos, passa-se na verdade 2 anos, e muita coisa também acontece. Você vai ver lá em Esdras, você vai ver algumas coisas que aconteceram nesses 3 primeiros anos. Foi realmente uma reviravolta. Nós olhamos para Daniel, por exemplo. Daniel só ficava sabendo de longe. Ele provavelmente não queria voltar para Jerusalém por vários motivos. A gente não sabe exatamente qual é o motivo, mas um deles, ele já estava com uma certa idade. Provavelmente ele não aguentaria voltar para Jerusalém. Ele provavelmente não ajudaria muito lá em Jerusalém.
Era mais fácil ele ajudar na Babilônia, já que ele estava trabalhando para o rei, ele estava lá na corte, era mais fácil ele ajudar o povo de Israel na corte do que lá em Jerusalém, construindo o muro. Ele não teria condições físicas para isso. Mas, se nós olharmos para eles, nós vamos ver quantos problemas eles tiveram. Eles começam a reconstruir os muros, o templo, começam a festejar, começam a celebrar algumas festas, festa da Páscoa, festa do tabernáculo, começam a levantar alguns muros. Só que os samaritanos, um povo já que não era nem povo de Deus, não era nem gentil, era um povo misturado, era um povo que para os judeus já não se tornava nem povo de Deus mais. Eles olhavam o povo voltando para a terra, eles olharam o povo voltando para Jerusalém e ofereceram ajuda. Ele fala assim: nós queremos ajudar a reconstruir o templo, porque nós queremos participar do culto com vocês. E os judeus, olhando para eles, olhando o que eles fizeram no passado, eles já não eram mais o povo de Deus. E eles disseram: nós não queremos parte com vocês, nós não queremos a ajuda de vocês, porque vocês não são mais o mesmo povo que a gente. Vocês não fazem mais parte do mesmo povo que nós. Então nós não queremos mais parte com vocês. Eles ficaram bravos, mas muito bravos. E eles começaram a armar várias armadilhas, começaram a armar guerras contra o povo de Israel, mandaram cartas para Ciro, e acontece que no meio desse período, Ciro manda parar as obras, manda parar a construção. Em menos de 3 anos, o mesmo rei que mandou a carta e mandou o povo de volta para Jerusalém, deu os utensílios do templo para reconstruir o templo de Jerusalém, agora ele manda parar, juntamente com os samaritanos. Agora começa uma grande tristeza para o povo. Agora a briga fica enorme. Na verdade, o templo só volta a ser reconstruído muito tempo depois, nos dias de Ageu, lá no tempo de Dario. Ciro já não era mais o rei. Muito tempo depois eles voltam a reconstruir o templo. E provavelmente foi por isso que Daniel ele fica extremamente abalado, triste, sem entender o porquê. Por que Ciro, aquele que havia enviado os judeus de volta para Jerusalém, aquele que havia dado condições para o povo retornar, devolvido os utensílios, agora ele está arranjando problema? Por que agora ele está causando esse tumulto todo? Por que os samaritanos, ao invés de ficar no canto deles, eles começaram a se voltar contra o povo de Israel? Por que eles não deixam terminar o templo? Ele fica arrasado com isso. Nós precisamos lembrar uma coisa muito importante para Daniel e para os judeus daquela época. Eles amavam o templo. Eles amavam demais a casa do Senhor. Não é por uma idolatria, principalmente Daniel, a gente entende muito bem isso. Não é por uma idolatria pelos muros em si. Não é por uma idolatria pelo local em si. Mas eles entendiam o que estava por trás daquela casa. Sem a casa, sem o templo, sem a casa do Senhor, sem o templo, não haveria culto. Não haveria remissão de pecado, não haveria aquela cerimônia de pedido de perdão, onde eles levavam suas ofertas para sacrificar ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Não haveria aquele ritual todo que simbolizava a comunhão de Deus com os homens. Não havia mais um sacerdote que fazia a ligação entre Deus e os homens. Não havia essa ligação. Não ter o templo era como não ter comunhão com Deus. Era por isso que eles ficavam arrasados. Eles ficavam, principalmente Daniel, a gente vê aqui que ele não desejava comer mais nada. Ele ficou muito tempo sem comer. Versículo 3 fala que manjar desejava não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Ele não estava com mais vontade de comer, ele não queria comer. Na verdade, nesse período todo, embora aqui não está relacionado, mas no versículo 12, nós vamos ver daqui a pouco, ele menciona isso. Nesse período todo que ele fica triste, sem vontade de comer, sem vontade de beber, sem vontade de se limpar, o óleo aqui era para se limpar, esse período todo ele passou orando, ele meditando na palavra do Senhor, e arrasado porque o templo não podia ser mais construído. Parou-se as obras. Se não tem culto, se não tem casa, não tem culto. Se não tem templo, não tem adoração. Eles não poderiam adorar mais ao Senhor. Para Daniel, isso era terrível. O mesmo sentimento nós encontramos em alguns outros personagens bíblicos, como por exemplo o Salmo 42 e 43. Um salmista longe de casa,
ele olha para o templo e fala como gostaria de estar lá. A minha alma está abatida, a minha alma está triste, e ele só consegue dizer: espera em Deus, confia nele, porque um dia eu espero estar de novo na casa do Senhor e eu vou poder ver meu Deus. Um dia eu vou poder estar na casa do Senhor novamente. Um dia eu vou poder estar lá. Nós lemos agora há pouco o Salmo 84, como amáveis são os teus tabernáculos. Eu prefiro estar aqui como porteiro da casa do Senhor, olhando a cerimônia de longe, olhando o culto de longe, mas eu prefiro estar aqui do que em qualquer outro lugar. Como eu amo esse lugar, como eu gostaria de passar a minha vida inteira aqui nesse lugar, porque eles entendiam realmente o significado daquele lugar. O templo, a casa do Senhor, é o lugar onde o povo se reúne para se encontrar com o seu Deus. O templo, a casa do Senhor, é o lugar onde o povo se reúne para ter uma comunhão maior com o seu Deus. Como nós podemos aprender com Daniel nesse ponto, né? É interessante isso, porque nós vamos olhar para a história, esse período da volta para Jerusalém, eles tiveram que aprender muitas coisas de novo. Na verdade, eles tiveram que reaprender muitas coisas. Neemias e Esdras, eles tiveram que ter uma atitude até que parece infantil deles, mas eles tiveram que tomar essa atitude. Eles ficavam na porta da cidade de Jerusalém. Ficavam lá no portão, não deixavam ninguém entrar, nem sair no dia do Senhor. Esse dia é dia de cultuar o Senhor, vocês não vão entrar aqui. Não, mas eu tenho um negócio urgente para fazer. Hoje não. Hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de cultuar a Deus. Hoje não é dia de fazer negócios. Hoje não é dia de nós ficarmos preocupados com outras coisas. Hoje é dia de cultuar a Deus. Daniel, por mais que ele não pudesse ter, ele não teve realmente o prazer de estar de novo na casa do Senhor, ele queria que o povo inteiro tivesse. E é por isso que ele fica arrasado. É por isso que ele fica triste. Ele gostaria de estar lá. Ele gostaria de poder estar lá. Mas ele gostaria muito mais que o templo fosse reconstruído. Ele gostaria que a casa do Senhor voltasse a ter culto. Jeremias vai falar isso por várias vezes na sua carta, no seu livro. A exortação para que eles dessem mais valor à casa do Senhor. Para que eles dessem mais valor ao culto e prestassem mais atenção naquilo que era feito no culto, para que eles prestassem mais atenção na cerimônia, para que aquilo não fosse uma coisa qualquer, para que eles prestassem atenção, um grande privilégio que eles tinham, porque se eles não prestassem atenção, Deus tiraria deles. E foi exatamente o que ele fez. Jeremias capítulo 17, capítulo 7 melhor, ele vai dizer: olha, estou vendo essa casa, vocês estão vindo aqui e parece que para vocês não é nada demais. Vocês estão vindo aqui, mas não há transformação nenhuma. Vocês estão vindo aqui, parece que é tudo a mesma coisa. Estão voltando para casa para cometer os mesmos erros. Deus vai tirar esse lugar de vocês. Deus vai proibir vocês de virem aqui. Meus irmãos, como nós deveríamos aprender com Daniel, esse amor que Daniel tinha pela casa do Senhor. Agora, uma outra coisa interessante de Daniel é que mesmo que ele não pudesse estar na casa do Senhor, ele ainda buscava o Senhor. Ele buscava a Deus. Ele buscava tanto ao Senhor que aquilo que Jeremias 29 vai dizer acontece. Abra lá em Jeremias 29. Jeremias 29. Nós sabemos que Daniel era um homem de oração, era um homem que buscava o Senhor. E ele fala aqui no versículo 10, que quando se completasse 70 anos, o povo ia buscar, o povo ia... Deus ia trazer de volta o povo para a Babilônia. Versículo 12, então, depois desse período, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Sereis achados de vós no Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei do Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Buscar-me-eis e me achareis. Daniel, durante todo esse tempo, ele começou a
buscar ao Senhor. Não foi a única vez que ele buscou ao Senhor. Nós temos um relato lá de Daniel foi ser jogado na cova dos leões para buscar ao Senhor. E o que nós temos aqui no versículo 4 até o versículo 9 é exatamente o Senhor respondendo ao seu coração. Você buscou, você achou. Olha só o que acontece de novo nesse texto. Versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Ele estava andando com os amigos no meio do rio Tigre, perto do rio Tigre, e aparece um homem. E ele vê esse homem. É interessante que só ele vê, mais ninguém vê. É interessante que esse homem veste linho fino, tem nos seus ombros cingido de ouro puro. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como de relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo. Dá para perceber que esse homem não é um anjo, não é um homem qualquer. Esse homem é algo especial, ele tem algo especial. Quando nós olhamos para a visão de Jeremias, a visão de Ezequiel, a visão de João, lá no capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver que é um personagem, alguém que tem essas mesmas características. Esse alguém é Jesus. Daniel buscou o Senhor e ele achou o Senhor. Deus foi ao encontro dele. Daniel, você buscou durante todo esse tempo. Eu estou aqui por causa disso. Eu estou aqui ao seu encontro. Agora preste atenção na reação que teve tanto Daniel quanto os amigos. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Bem parecido com o que Paulo teve acontecendo, né? Lembra Paulo voltando para Damasco, uma luz muito forte, ninguém, mas só tinha gente ouvindo alguma coisa, não identificava nem direito o que era, viu um grande clarão. Paulo ouviu a Jesus Cristo, somente ele, o resto todo mundo fugiu. Versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. Estavam morrendo de medo, estavam com medo. Versículo 8, fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. A gente imagina que os outros são covardes, por terem fugido, mas eles estavam com medo, e Daniel não foi muito diferente. Daniel também estava morrendo de medo daquela visão, daquilo que estava acontecendo. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor. Vai ficar branco, né? A gente fala, ficou branco. E se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi as suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido. Desmaiou, posto em pé. Irmãos, quando nós vemos essa reação, quando nós vemos, por exemplo, a reação de Isaías, lá no capítulo 6, quando nós vemos a reação de João, lá em Apocalipse, quando nós vemos a reação de Jeremias, quando teve a visão também, e de Ezequiel também, quando teve a visão, ou então o povo lá diante do Monte Sinai, qual é a reação que eles tiveram? Medo, pavor. Eu acho interessante como muita gente esquece de quem é Deus, se esquece quem é o Senhor. E, inclusive, às vezes faz até musiquinha, né? De que quer sentar no colinho de Deus, fazer cafuné na barba, fazer carinho na cabecinha dele. Músicas assim. Se esquecem quem é o Senhor. Se esquecem que diante do Senhor, quem está na presença do Senhor, ele não fica querendo sentar no colo e fazer cafuné na barba. Ele não fica querendo ficar sentado no colinho dele, como se nada estivesse acontecendo. Ele realmente conhece e reconhece quem é o Senhor. Ele reconhece quem é Deus. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus, teme ao Senhor. Respeita quem Ele é. Treme diante dele e muda. Daniel mudou. Quando ele teve essa visão, Daniel se transformou. João se transformou. Paulo se transformou. Aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor, aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor e se encontram com Ele, não voltam da mesma maneira. Eu acho curioso, quando muitas vezes nós vamos à casa do Senhor, lembra que o contexto todo aqui é o templo, é a visão, é o encontro com Deus, é o buscar o Senhor. Eu acho curioso quando muitas pessoas falam que vão à casa do Senhor, vão ao culto, e falam que tem um encontro verdadeiro com Deus, mas continuam a mesma coisa. Não mudam nada. Continuam da mesma maneira, continuam cometendo os mesmos erros, continuam com os mesmos desrespeitos.
quando presta atenção no culto, né? Quando presta atenção no culto, nem se preocupa em mudar alguma coisa na vida. Continua da mesma maneira. Eu não preciso nem citar aqui quantas vezes eu já bati aqui, por exemplo, com relação à guarda do dia do Senhor. E eu já falei aqui várias vezes, se nós tivéssemos realmente esse amor pelo culto, esse amor por se encontrar com o Senhor, esse amor em buscar ao Senhor, esse tempo aqui deveria ser muito maior, porque não caberia ninguém aqui. Não caberia todo mundo aqui. Exatamente porque aqueles que se encontram com o Senhor verdadeiramente, eles são transformados. E talvez esse seja o grande problema muitas vezes nosso, não é? Por que nós não somos transformados? Por que a gente não muda de vida? Por que a gente realmente não se transforma? Talvez porque a gente não busca o Senhor de verdade, de fato. Talvez porque nós não temos um encontro verdadeiro com Ele dia após dia, ou domingo após domingo. Porque nós realmente não queremos ouvir a sua voz. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que nós cometemos os mesmos erros semana após semana, dia após dia, porque nós não temos esse encontro verdadeiro que Daniel teve, que nós devemos ter. E se nós não temos, é porque nós não buscamos como devemos buscar. Olha só o que Daniel fez. 3 semanas. 3 semanas. Você já conseguiu ficar um dia inteiro buscando ao Senhor? Um dia inteiro. Pegar um exemplo aqui, fazendo jejum e oração, e meditando a palavra de Deus, e corrigindo aquele erro grave que nós falamos sobre jejum, né? Estou fazendo jejum. O que você está fazendo? Eu fui trabalhar, eu fui estudar, fui fazer outra coisa. Isso é jejum para um exame médico só, mais nada. Não é jejum espiritual. O jejum verdadeiro bíblico é aquele que nós não queremos fazer mais nada a não ser estar aos pés de Cristo. Isso é jejum verdadeiro. Você já experimentou isso pelo menos uma vez na vida? Já experimentou isso que Daniel está dizendo aqui durante 3 semanas? Talvez seja isso que você esteja precisando. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Talvez é exatamente isso que está precisando na sua vida. É buscar o Senhor de fato. Lembra da história de Jacó? Quando se encontrou com Deus no vale de Jacó? Ele não voltou da mesma maneira. Ele voltou mancando. Ele levou uma marca para o resto da vida dele. Ele voltou mancando para casa. Porque aqueles que se encontram com Deus, eles são transformados de fato. Não voltam da mesma maneira. O texto continua, versículo 10 até o versículo 21. Aqui é a parte mais difícil até mesmo de entender o texto. Acho que de todo o livro de Daniel, essa é uma das partes mais difíceis. Diz assim: eis que certa mão me tocou. Lembra que ele está desmaiado, está no chão, morrendo de medo, apavorado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Só um detalhe antes de nós continuarmos, para a gente já entender no texto. Aqui tudo indica que não é mais aquele homem que apareceu na primeira vez. Já é um outro homem, um anjo enviado por Deus. Já não é mais Jesus Cristo pré-encarnado aqui aparecendo para Daniel. É um outro homem. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me existiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma.
Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar, aquele semelhante a um homem me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falarem comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei que estás expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Depois de Daniel ter aquela presença transformadora sobre ele, Daniel é lembrado de que Deus já estava ouvindo a sua oração. É verdade que ele passou durante 3 semanas orando, rogando ao Senhor. Ele vai ter a resposta 3 semanas depois. Durante todo aquele período, ele esteve orando, buscando ao Senhor, e ele vai ter a resposta 3 dias depois. Ele vai dizer: olha, desde o primeiro dia que você esteve orando, eu ouvi a sua voz, eu ouvi as suas palavras, a sua oração foi ouvida. E aqui, meus irmãos, mais uma vez nós vemos como que Deus responde à oração de Daniel. Isso é uma verdade muito séria para nós. De fato, aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente, aqueles que oram de acordo com a vontade do Senhor, entendem a palavra do Senhor e oram de acordo com a palavra do Senhor, as orações são ouvidas. Aquele que ora ao Senhor, o Senhor ouve as orações. Nós não podemos duvidar que o Senhor ouve a oração daqueles que rogam a Ele. Aqui é exatamente isso que Deus está querendo transmitir para Daniel. Daniel, você está orando faz 3 semanas. Faz 3 semanas que eu estou vindo aqui para responder para você. Faz 3 semanas que a sua oração já está sendo respondida. Faz 3 semanas que eu estou tentando trazer conforto para você. E aqui mais uma outra ideia, mais outro ensino sobre oração. Daniel é fortalecido por causa das orações. Não é que as nossas orações vão mudar os planos de Deus. Daniel entendeu, orou de acordo com a promessa, de acordo com a palavra do Senhor, e a oração serviu para transformar o coração dele. Versículo 18 a 19 vai dizer: Daniel, não temas. Eu estou vindo aqui para trazer conforto para o seu coração. Você está apavorado, você não sabe o que fazer, você não sabe o que entender, você não sabe como pensar, você não sabe o que sentir. Não temas, eu vim aqui para trazer consolo para você. E é interessante que ele vai dizer, versículo 9: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. E enquanto ele ia falando, olha o que aconteceu com Daniel. Ele ia se fortalecendo. Versículo 19, finalzinho: ao falarem comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que têm um encontro verdadeiro com Deus, aqueles que são transformados pela sua palavra, aqueles que são transformados por esse encontro com Deus, aqueles que buscam de fato, de verdade ao Senhor, ele tem as orações respondidas, eles são fortalecidos, eles são confortados, eles são consolados. Não há como duvidar disso, nós não podemos duvidar disso. Por mais que seja, nós recebamos respostas que nós não queríamos. De fato, muitas vezes Deus fala: não é isso que eu vou te dar não, porque isso vai te fazer muito mal. Eu vou te dar uma outra coisa. Por mais que seja assim, nós podemos ter a certeza de que Deus vai responder as nossas orações. Agora, é claro, nós precisamos orar de acordo com a palavra de Deus, não? Tiago vai dizer assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem simplesmente por egoísmo. E a gente olha as orações e os motivos de Daniel para estar triste, abalado, não é nenhum motivo egoísta. Ele não está preocupado com ele, ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele no futuro, ele não está preocupado que ele não voltou para a terra dele, ele não está preocupado com nada disso. A sua única preocupação, sabe qual que era? É que a glória do Senhor fosse exaltada, que o nome do Senhor fosse exaltado, que o templo do Senhor fosse reconstruído, que o nome do Senhor fosse exaltado. Capítulo 9 nós vimos isso, a oração de Daniel. Olha lá, capítulo 9, versículo 18: inclina, ó Deus, meus ouvidos
e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Eu não estou preocupado com o meu nome, é o teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiada em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de nós. Coitadinho de nós, não, por amor de ti mesmo. A minha preocupação é a tua glória, a minha preocupação é o teu amor, o teu nome. É isso que eu estou preocupado, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel orou de acordo com a vontade do Senhor, e é por isso que Deus respondeu. Eu acho interessante essa ideia de orar de acordo com a vontade do Senhor e Deus atender de fato, e muitas vezes positivamente. Isso só acontece com pessoas que têm uma intimidade muito grande com Deus. Isso só acontece com pessoas que têm uma intimidade muito grande com Deus, que são transformados como Daniel foi. Pessoas que tinham uma intimidade com Deus. Aquilo que Jesus Cristo ora lá em João capítulo 17, dizendo assim: ó, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Essa unidade com o Pai, essa união com o Pai, e essa intimidade que nós podemos ter com Ele, nos ajuda a orar de acordo com a vontade do Senhor. Nós não deixamos de fazer orações egoístas, nós deixamos de pedir aquilo que nos interessa, nós deixamos de fazer aquilo que nos agrada, porque nós estamos preocupados mais com a vontade dele do que com a nossa. Meus irmãos, como nós precisamos de novo aprender com Daniel a orar de acordo com a vontade do Senhor, a buscar ao Senhor e ter a certeza de que o Senhor vai nos ouvir, a buscar ao Senhor como a palavra muda, não é simplesmente abrir a Bíblia de vez em quando, ou então fazer aquela devocional michuruca, aquela devocionalzinha só para cumprir tabela, só para cumprir minha obrigação. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, então eu vou ler, não presta atenção no que está lendo, não faz mudança, não traz mudança nenhuma, faz aquela oração rapidinha, né? Fast food, tudo fast, né? Tudo rápido, aquela oração de 2 minutinhos, nem se preocupa em ter um momento a sós com Deus, não se preocupa em ter uma maior intimidade com Deus. Nós precisamos aprender com Daniel a buscar ao Senhor desse jeito. Nós precisamos aprender com Daniel a entender a nossa obrigação com Ele, com o Senhor. Só que no versículo 10 ao versículo 21, o texto nos revela uma outra verdade, que nós precisamos tomar muito cuidado também. Um outro grande ensino. O texto fala que esse anjo, essa pessoa, demorou 3 semanas para chegar até Daniel. Por quê? Por quê? Versículo 12 até o versículo 13. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim por sua causa. Desde o primeiro dia eu estou vindo. Desde o primeiro dia. Mas, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha lá, por que aconteceu? O rei da Pérsia proibiu eles de ir até lá. Aconteceu alguma coisa. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Para entender isso, entendeu o que está querendo dizer aí? Vamos abrir em Efésios capítulo 2. Ele esclarece um pouquinho melhor. Nós temos que lembrar que o rei da Pérsia, a liderança da Pérsia e os samaritanos foram os grandes responsáveis pela parada da construção. Parou-se a construção do templo. Mas essa visão que Daniel teve mostra que não foi apenas o rei da Pérsia, não foi somente os samaritanos os culpados. Teve alguma coisa a mais. Versículo 1 até o versículo 3 fala que aqueles que não andam na luz, aqueles que não andam na comunhão com Deus, aqueles que não andam de acordo com a palavra de Deus, eles andam de outra maneira. Como é que eles andam? Versículo 2: nos quais andastes outrora, antes da conversão, segundo o curso desse mundo, segundo
o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por que Ciro mudou tão depressa? Primeiro ele manda para construir e depois para. Por que os samaritanos foram lá causar problema para o povo de Israel? É claro que a gente muitas vezes gosta de culpar Satanás de tudo, e ele às vezes nem é culpado. Nós somos culpados pelos nossos pecados. Mas o texto nos mostra que Satanás estava por trás do rei da Pérsia. Que Satanás e os samaritanos estavam por trás daquela artimanha. Por causa de todo aquele movimento que eles fizeram, Satanás estava por trás. E é por isso que ele é chamado de príncipe. Igualzinho Efésios, Paulo vai dizer em Efésios, o príncipe que atua nos filhos da desobediência. Samaritanos, Ciro, Pérsia, esses são os filhos da desobediência, que Satanás também age no meio deles. Há dois lados aqui nós encontramos, dois inimigos nós encontramos aqui nessa história do povo de Israel. O primeiro é o mundo. Samaritanos e os persas começaram a impedir que o templo construísse. Eles foram culpados por isso. Os persas, os samaritanos foram um dos grandes inimigos do povo de Deus para a reconstrução do templo. O segundo grande inimigo, Satanás. Satanás agiu de todas as formas para que parasse o templo, para que parasse a construção do templo. Mais para frente, principalmente em adiante, vai ver que o terceiro inimigo, que é o próprio coração, é a nossa própria carne. O desânimo bate, o desânimo tomou conta daquele povo e eles quiseram parar porque eles estavam mais preocupados com as coisinhas dele do que com a casa do Senhor. Agora a questão é, o que seria interessante para Satanás parar o templo? Por quê? Por que é interessante para que os samaritanos, por que é interessante que o mundo, para o mundo que a construção do templo parasse? Como eu disse, o templo não era apenas um lugar. O templo não era apenas um lugar. O templo representava algo maior. Sem templo, sem culto. Sem culto, sem adoração a Deus. Sem comunhão com o Pai. E o que é que Satanás luta contra os filhos de Deus? Não é que a gente se afaste cada vez mais de Deus. Não é que a gente falte nos cultos. Não é que a gente se afaste dessa comunhão íntima com o Senhor. Não é isso. O que Satanás fez aqui, parar o templo, era simplesmente porque ele não queria que Deus fosse adorado. É verdade que Satanás é bem obediente ao Senhor. Ele não faz nada que Deus não permita. É verdade. Só que é verdade também que Satanás é sempre um grande opositor ao Senhor. Ele não fica contente quando Deus é adorado. Ele não fica contente quando Deus é exaltado. E não é muito diferente nos nossos dias. Quando aparece algum probleminha exatamente na hora de ir na igreja. Quando aparece algum probleminha exatamente um dia antes de ir no sábado, né? No dia que a gente está se preparando para ir para a igreja. Como Satanás é esperto para nos fazer atrapalhar a nossa vida para cá. Ou como Satanás é esperto para nos fazer desviar a nossa atenção no momento do culto. No momento em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, como Satanás é esperto para nos tirar, nos desviar a atenção. Como Satanás é esperto para isso. Não é à toa que Paulo lá em Efésios, lá no capítulo 6, ele vai dizer, ligando o capítulo 2, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades. É contra os inimigos do próprio Senhor. É contra esses espíritos que atuam hoje nos filhos da desobediência. E Satanás é esperto. A gente precisa ficar muito atento com isso. Nós temos que ficar muito atentos quanto a essas tentações de Satanás na nossa vida. Se ele agir dessa maneira lá, não é muito diferente hoje. Não é diferente. Aparece visita exatamente na hora de ir na igreja. Aparece uma festa exatamente no dia do Senhor. Aparece um problema exatamente no dia do Senhor. Sempre aparece alguma coisa no dia do Senhor. Por quê? Aí é o que a gente faz. Vamos dar uma chancinha para Satanás, né? Não vou na igreja hoje. Não é assim que a gente faz? Como a gente deixa Satanás levar a gente com muita facilidade? E é claro, Satanás quem ele usa são outras pessoas. Satanás vai usar essas outras pessoas que não temem ao Senhor
para nos fazer desviar a atenção, para nos fazer desviar do caminho, para nos fazer não vir à casa do Senhor. Satanás é esperto. E como muitas vezes nós caímos na cidade dele. Como muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos amar o Senhor em primeiro lugar. Como nós esquecemos que dia do Senhor é dia do Senhor. Não é dia de fazer mais nada. É dia do Senhor. Como nós esquecemos que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar o Senhor de toda a nossa força. Buscar o Senhor realmente de verdade. Gostaria de fazer apenas uma última aplicação. Daniel, quando estava lá na frente do rio Tigre, ele foi deixado sozinho, abandonado pelos amigos, né? Uma das coisas que Daniel aprende aqui também é que nunca estamos sozinhos. Ele tem uma visão, percebe que sempre tem alguém com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus abençoe.